Então, sejam bem-vindos ao nosso canal Inglês na Infância e Dentro de Casa. Aqui, eu ajudo mães a criarem um ambiente de imersão com a língua inglesa dentro de casa, tornar as suas casas bilíngues para que seus filhos aprendam e falem inglês em 6 meses, sem livros, sem estresse e sem que ninguém de casa saiba uma palavra sequer em inglês. Então, eu sou Shellen. E hoje, nessa live, nós vamos falar de como uma criança pode desejar aprender inglês se ela está sobrecarregada de aulas online. É a nossa realidade, não é? Como, Shellen, que nós vamos fazer essas crianças desejarem aprender, querer aprender um novo idioma, se dedicar a um novo idioma, se elas estão sobrecarregadas de aulas online, sobrecarregadas de tarefas, né? Então, vocês vão ver que não é tão difícil assim. E a gente tem, sim, uma saída nessa situação que as crianças hoje estão passando, enfrentando, principalmente agora na pandemia, Fabi. Mas, então, hoje é o assunto. Me conta, tá tudo tranquilo aí, Mari? Só as aulas da escola, as aulas online, como que vocês estão vivenciando tudo isso? O fato de ter que muitas mães terem que trabalhar fora ainda dá conta dos estudos das crianças. Porque quando a criança está um pouco mais velha, ali está com 12 anos, ela já consegue se desenvolver com as suas atividades, mas as crianças mais novas precisam de um apoio mais dedicado da mamãe. E aí vem eles vivenciam também um estresse. Gera toda a família, cria-se um estresse tóxico, que a gente chama. Então, como que vocês estão vivenciando? Estão vivenciando esse estresse tóxico? Ou não? Tá tudo bem? Porque tudo que é bom toda situação tem dois lados da moeda, né? Então, tem famílias que se adaptaram à pandemia e que a pandemia aproximou muitos pais dos filhos. Os pais que viajavam muito, não tinham muito contato com os filhos, nessa pandemia eles passaram a ter. Em compensação, tem outras situações que ocorreram o estresse devido a a gente chama de, uma situação desconfortável. O que a gente chama de estresse tóxico? É quando acontece uma situação desconfortável e a gente tem poucos recursos para lidar com aquela situação. E aí gera, assim, um estresse não só na criança, mas em toda a casa, em todo relacionamento familiar. E aí, isso tudo traz uma consequência, não só para a família, mas principalmente para a criança que não sabe lidar ainda com tantas emoções, não sabe lidar com o medo, com a angústia. E aí, existe um reflexo negativo no aprendizado da criança. Elas aumentam a situação de medo, medo de contágio, o pai vai fazer tal coisa, a criança fica tensa, preocupada que pode acontecer com o pai, e essa situação mesmo de acontecer situações em casa e não ter recursos para lidar com ele, para sair com a criança, para brincar, soltar o estresse, fazer uma atividade física, colocar a criatividade dele em prática, e aí acontece, sim, esse aumento de uma produção de cortisol e adrenalina, e a criança começa a se comportar de várias formas. O que isso tem a ver com a criança, com o aprendizado do inglês? O aprendizado do inglês, ele está totalmente ligado ao lado afetivo da criança, ao lado emocional da criança. Então, não esse é um estudo antigo, né, que o Stephen Kroshin já colocou ele em prática, provou cientificamente que o inglês está totalmente relacionado ao lado emocional da criança. Se a criança estiver ansiosa, se ela estiver deprimida, se ela estiver desmotivada, ela tende a eliminar, não deixar o conteúdo que está chegando até ela ser absorvido.
Então, o inglês está totalmente ligado ao filtro afetivo do seu filho. Shelley, então, quer dizer que na pandemia meu filho não vai conseguir aprender inglês? Vai, se a metodologia for correta. Se a gente conseguir introduzir a metodologia correta, se vocês, papais, optarem por uma metodologia correta, vocês vão conseguir sair, o seu filho aprender inglês, ainda vai conseguir muito mais benefícios saindo dessa situação de estresse tóxico dentro de casa. E eu vou explicar como que vocês vão conseguir fazer isso. Então, nós temos que, para que os nossos pequenos aprendam, eles precisam trabalhar experiências concretas. O que são experiências concretas, Shelley, dentro de casa? É a criança tomar café em inglês, ela tomar banho, pronunciando expressões em inglês, ela escovar dente falando inglês, ela vivenciar realmente esse inglês dentro de casa e não através de livros, porque as crianças aprendem, primeiro, a gente trabalha as experiências concretas, eles aprendem primeiro pelo concreto, para depois ir para o abstrato. Então, nas atividades lúdicas, o aprendizado, ele é o resultado da brincadeira, e não o inverso. Os países de primeiro mundo, o que acontece? Eles já entenderam isso, o sentido da ludificação, o sentido do aprendizado brincando, da brincadeira como forma de aprendizado, levando como consequência o aprendizado. A brincadeira tem como consequência o aprendizado, e não o inverso que a gente está acostumado. Então, nós aqui no Brasil, nós temos uma crença de que diversão e aprendizado andam na contramão. Mas nós sabemos, aí para o inglês é a mesma coisa, a gente precisa trazer o concreto para a vida, a vivência do inglês para a vida da criança, do dia a dia dela. Então, vamos raciocinar, se a criança não tem um contato diário, a gente sabe que para aprender inglês, a escola não é suficiente. Não é suficiente ir lá 2 vezes na escola e voltar para casa. Isso está claro, né? Tanto é que a gente tem adolescentes que não falam uma palavra sequer em inglês, fala pouquíssimo, porque a escola não é o suficiente. Não tem tempo, carga horária suficiente. Então, a gente já sabe que o contato diário ele é extremamente necessário. E eu vou dizer mais, não é só o contato diário, são várias vezes ao dia. Esse contato não deve acontecer só uma vez ao dia, ele deve acontecer várias vezes ao dia. E se ele precisa acontecer várias vezes ao dia, o que a gente tem em relação às crianças? A gente tem que entender que as crianças vão precisar amar isso, precisar amar o inglês, porque se elas não amarem o inglês, como que elas vão ter esse contato diário? Jamais. Então, ele precisa amar o inglês. Senão vai acontecer como 95% dos brasileiros que não sabem, 95% da nossa população não sabem inglês. E não é porque nunca viu inglês, não. É porque a metodologia é errada, a introdução se dá tardia na vida das pessoas, das crianças. Então, a criança precisa amar o que ela vai fazer, porque ela precisa fazer todo santo dia, e não bastando ser todo santo dia, ele precisa fazer várias vezes ao dia. E vocês que são pais, mães responsáveis pela educação dos seus filhos, vocês vão precisar achar alguma metodologia no mercado que deixe o seu filho motivado todo santo dia, querendo aprender mais. Vocês precisam, como responsáveis, achar essa metodologia que faça ele desejar todo santo dia, pegar um pouquinho e aprender. E todo santo dia não é o dia inteiro, não. São pequenos contatos, poucos minutos por dia, várias vezes ao dia. Só isso, não é? A criança tem que ficar ali o dia inteiro, 24 horas, vendo o inglês. Não é isso que a gente fala. Então, vocês vão precisar achar essa metodologia para fazer o seu pequeno desejar, querer vivenciar todos os dias o inglês, senão, caso contrário, nem aqui, nem em lugar nenhum, ele vai conseguir evoluir na língua. E vocês, então, precisam descobrir um processo que trabalha a ludificação. O que a gente fala de ludificação? A ludificação também é a mesma coisa que a
gamificação. Quando a gente fala de ludificação, a gente fala de gamificação também. A gente precisa somar, então, o aprendizado à ludificação. Se a gente conseguir fazer isso, somar o aprendizado da língua inglesa de uma forma lúdica dentro de casa, a gente vai obter um sucesso muito mais rápido. Muito rápido mesmo, porque as crianças respondem muito rápido ao inglês. Então, não espera mais nada para introduzir. Combinado? Então, bye, bye.